Amém, amém. Eu costumo dizer aqui na igreja que o culto, ele se divide em dois momentos. O momento em que nós falamos com Deus, e o culto é um diálogo. O momento que você fala com Deus e o momento que Deus fala com você. Até agora nós estivemos conversando com Deus, apresentando ao Senhor Deus o de melhor. Mas a partir deste momento, é Deus que estará falando aos nossos corações por intermédio da palavra dEle. Por isso que é por demais importante que você esteja atento às leituras que estaremos fazendo, às palavras de dentro extraídas da Bíblia, porque Deus quer falar a você. Nós já oferecemos ao Senhor, já conversamos com o Senhor, oferecemos o melhor para o Senhor. Agora é a vez dele. E em todo diálogo as duas pessoas falam. Então Deus quer falar com você também agora. Deus quer falar contigo neste momento. Queridos, nós vamos lá para o livro do Antigo Testamento. Eu não sei se a minha versão vai ser diferente ali da tela, mas para o livro de Miqueias, capítulo de número 5. Esse é o 6º livro dos profetas menores. Ele escreveu este livro no 8º século antes de Cristo. Nasceu e foi criado numa cidade chamada Moraste. Ali ele cresceu e ali ele se tornou profeta, em Judá. Então o livro de Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. Eu vou estar lendo aqui pelo que eu coloquei aqui no tablet e pela palavra do Senhor, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te render graças por tudo quanto tem nos feito até o presente momento. Nós estamos prestes a encerrarmos mais um ano, ó Senhor, e sabemos das maravilhas que realizaste em nossas vidas, pelos livramentos, ó Senhor Deus, que recebemos da tua parte. Muito obrigado, ó Senhor, e te pedimos que continue com os teus olhos, com as tuas mãos estendidas sobre cada um de nós. O ano ainda não terminou e temos bênçãos por receber ainda, ó Senhor Deus. Embora aqueles que têm uma causa na justiça, o judiciário já parou no dia 20, ó Senhor Deus, mas nós temos muito a receber da tua parte. Nós te agradecemos e te suplicamos, em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, esse livro, pequeno livro, ele é composto apenas de 7 capítulos. Somente 7 capítulos. E parece que Miqueias, ele estava andando nas ruas do Brasil, nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de Brasília. Parece que ele estava andando na América do Sul, porque é um livro tão atual. Observe que aqui no 8º século antes de Cristo ele já estava falando sobre a vinda do Messias. E aí que me chamou também bastante atenção neste livro, está aí no capítulo de número 3, que aí não é o foco é o capítulo de número 5, mas no capítulo de número 3, olha só como que parece que Miqueias estava vivendo os nossos dias. Fala assim, ó, os seus chefes, deixa eu ver se está ali a mesma coisa. Ah não, tirou, deixa, vou ler por aqui. Os seus chefes, capítulo 3 de Miqueias, versículo de número 11. Os seus chefes dão sentenças. Quem dá sentença? São os juízes.
os seus chefes dão sentenças por presentes. Em algumas traduções diz suborno. Suborno. E ele continua: e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Quantas igrejas nós vemos por aí que as pessoas estão ensinando por interesse, criando e ensinando por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha só o que Miqueias está falando. Parece que ele está vivendo os nossos dias. Mas eu quero trazer para os irmãos, falar aos irmãos sobre, lá para o capítulo de número 5, no versículo de número 2. Jesus nasceu em Belém. Após uma longa trajetória, após aquele censo que foi levantado, eles tiveram que ir, José e Maria tiveram que ir fazer aquele censo, mas ele nasceu em Belém. E ele não nasceu em Belém por um acaso, só pelo fato deles estarem lá, José e Maria estarem lá naquele lugar. Dois motivos fortíssimos fez com que Jesus nascesse lá em Belém. O primeiro motivo, para que se cumprisse as Escrituras. O profeta falou, no capítulo 5, no versículo 2, o profeta falou que ele nasceria em Belém. Só relendo aqui, fala assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena dentre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Então esse é o primeiro motivo. Primeiro motivo, para que se cumprisse as Escrituras. E aí é interessante quando nós começamos, conforme o irmão esteve falando aqui, que nós sempre aprendemos um pouco mais a respeito da Bíblia, porque a Bíblia é como se fosse uma cebola. Uma cebola. A cada camada que você tira, surge uma outra camada por trás daquela. Você vai tirando uma camada, tem outra camada. Você vai tirando aquela camada, tem outra camada. Então nós começamos a observar que dentro da palavra do Senhor nós vamos descobrindo coisas por demais interessantes. A primeira, que não é novidade, que se cumpriu aqui a profecia em Miqueias capítulo 5, versículo número 2, mas o que me chamou também bastante atenção, por que Belém? Qual o significado do nome Belém? Alguns irmãos sabem perfeitamente, já falei aqui na igreja, é Bet-Helém. Bet-Helém, que quer dizer casa do pão. Casa do pão. Bet-Helém em hebraico quer dizer casa do pão. E o Senhor Jesus, ele tem sido o alimento para muitas pessoas. Não é à toa que em João capítulo 6, versículo de número 35, nos diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Comece a associar esse nome Belém, casa do pão, com este versículo aqui, quando Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Olha só, ele poderia ter nascido lá mesmo em Judá, ele poderia ter nascido lá no centro de Israel, mas Deus permitiu que ele nascesse em Belém. Então são camadas que nós vamos retirando, e a importância do pão naqueles dias era muito grande. Até hoje, quando você vai em Israel, você em todas as refeições tem que ter pão, em todas as mesas tem que ter pão. É incrível, mas até hoje, em todas as mesas. E as guerras naqueles dias eram por causa de território. Qual a importância do território? Para que pudesse plantar um material para fazer o pão. Até hoje é assim. Até hoje eles procuram aproveitar ao máximo aquela terra para o plantio de material para que o pão possa ser levado para as mesas. Então nós começamos a observar aqui que no nascimento do Senhor Jesus não foi à toa que ele nasceu em Belém. Aí às vezes nós entoamos louvores, né, falando sobre Belém, lemos bastante sobre Belém, mas existe alguma coisa por trás
que a Bíblia nos mostra. A Bíblia quer nos mostrar, que Deus quer nos mostrar. E eu preciso estar atento para esses mínimos detalhes. É interessante que, para o povo judeu, é Bet-Helém, mas para os árabes é Beitolar. A linguagem para os árabes é Beitolar. Beitolar. Eu sei perfeitamente o que eu estou falando. Se eu quiser cumprimentar os irmãos, eu vou falar Shukran, muito obrigado. Shukran, obrigado em árabe. Então, eu sei perfeitamente o que eu estou falando. Então, Beitolar. O que significa Beitolar? Casa de carne. Casa de carne. Aí você começa a pegar casa de pão. Jesus fala que ele é o pão da vida, por isso que ele nasceu em Belém. E agora você começa também a associar na linguagem, no idioma árabe, casa de carne. Jesus, ele entregou o seu próprio corpo, veio a este mundo, entregou o seu próprio corpo para que nos trouxesse a salvação. Estão pegando mais ou menos a ideia? Casa de pão e casa de carne. Ele fala que ele é o pão da vida. E para a nossa salvação, ele fez a entrega do seu próprio corpo. Maria sabia perfeitamente, quando o anjo falou para ela, e ela vendo Jesus crescendo, sabia perfeitamente o que iria acontecer com aquele filho. Sabia, porque eles estavam acostumados com a Torá, estavam acostumados com os rolos, acostumados com os estudos dos livros dos profetas, o rolo dos profetas. Então sabia perfeitamente quem era aquele menino. E quando ela vai na casa da sua prima e chega lá, João Batista, que está no ventre da prima de Maria, ele dá um salto, começa a mexer na barriga da mãe. Então Maria sabia perfeitamente quem era Jesus e o que estava preparado para o filho dela. E aí me chama também bastante atenção que devido ao censo que eles tiveram que sair de onde eles moravam até onde Jesus nasceu, dá uma média de 156 quilômetros até hoje. Até hoje, não mudou nada. São 156 quilômetros. Agora você imagine uma pessoa saindo de um local, caminhando 156 quilômetros. Naquele tempo nós não tínhamos nem essa moto elétrica, né? Não tínhamos moto elétrica, não tínhamos nada. E caminhar 156 quilômetros até chegar àquele local. E eles passaram ali por vários lugares, por muitos lugares, antes que o Senhor Jesus viesse a nascer. Tiveram que passar pelo Egito, passaram por Nazaré, passaram por Galileia, passaram por vários lugares, estes lugares determinados por Deus. Todos esses lugares aqui, Egito, Nazaré, Galileia, Deus os orientou para que eles passassem. E às vezes nós não entendemos alguns momentos que nós passamos em nossas vidas. Momentos estes que o Senhor Deus já preparou e sabe que você vai passar por estes lugares. Mas só que você vai passar por estes lugares, mas ali não é local para você fixar domicílio. É um local de passagem. O Egito não foi um lugar que eles fixaram domicílio. Nazaré não foi um local que eles fixaram domicílio. A Galileia não foi um local que eles fixaram domicílio. Porque o destino certo era Belém. Ele tinha que nascer em Belém. Por quê? Porque ele é o nosso pão, o pão da nossa vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E às vezes nós passamos por alguns momentos estes não tão agradáveis, momentos que nós não gostaríamos de experimentar. Mas sabe de uma coisa? José e Maria, eles não estavam tão satisfeitos assim por passar pelo Egito, Nazaré, Galileia. Não estavam tão satisfeitos, mas estavam cumprindo a orientação do Senhor. Às vezes o Senhor nos leva por alguns lugares que nós não entendemos, mas no final é a casa do pão. No final é a casa do pão. E hoje em dia nós podemos dizer que, conjecturando ou parafraseando,
O Senhor Jesus, Ele é o pão da vida. Mas o Belém, a cidade de Belém, é a casa do Senhor. Porque aqui e em outras igrejas que nós somos nutridos pela palavra, nos alimentamos pela palavra. A própria palavra nos diz que tem espírito, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. É a oportunidade que Deus tem nos dado, tem dado a cada visitante, a cada membro de igreja, a nível de alimentação. O Senhor quer nos alimentar a cada dia, e de uma forma, sabe, com bastante, conforme diz o pastor Jeremias Pereira, com substância, alimento com substância, bons alimentos, uma boa alimentação. E aí quando eu peguei, estava orando, buscando um texto, eu falei assim, poderia ler lá em Mateus sobre o nascimento de Jesus, poderia ler nos outros evangelhos de Jesus, escrito pelos apóstolos, pelos escritores, poderia pegar perfeitamente. Mas o que me chamou a atenção foi aqui no Antigo Testamento, não somente aqui, mas Isaías também fala sobre o nascimento de Jesus. Mas Miqueias era praticamente um homem desconhecido, e ele nos fala a respeito da vinda do Messias. Deus sabe perfeitamente a rota de nossas vidas. Às vezes você quer ir por este caminho aqui, quer ir por aqui, Deus até permite que você vá, até permite, e Ele às vezes até facilita o teu acesso. Quantas pessoas entram para uma faculdade, buscam uma determinada profissão, mas depois trocam de profissão, não trabalham naquela faculdade ou naquela formação que tiveram. Quantas pessoas? Eu conheci uma pessoa que era engenheiro civil, mas ele trabalhava numa área totalmente diferente, mas Deus permitiu, e através dessa trajetória dele, ele veio conhecer a Jesus. Às vezes aos nossos olhos os caminhos parecem difíceis, mas o Senhor quer nos conduzir para Belém. O Senhor quer nos conduzir para a casa do pão. Às vezes o teu avô, a sua avó, falava a você desde a tenra idade, desde quando você era novinho, falava a respeito do Evangelho, e você na época quase não entendia, foi chegando como junior, adolescente, e não entendia muito bem. Hoje você está sentado num banco da igreja. Hoje você é um servo e uma serva do Senhor. Por quantos caminhos você passou? Deus permitiu que você passasse por esses caminhos, mas hoje você está dentro, está na casa de pão. Você está na casa de Deus, está na casa daquele que te alimenta, que vem dos altos céus, uma palavra para o teu crescimento. O que é Belém? Belém para você. O que é a casa de pão para você? Onde você quer chegar? Nós temos várias escolhas na nossa vida. Nós somos livres para as nossas escolhas. Onde você quer chegar? Esta é a grande pergunta. Nós ouvimos as ministrações aqui do púlpito, mas onde você quer chegar? Demos as mãos aqui, mas onde verdadeiramente você quer chegar? Isso não vai depender de Deus, porque Ele já tem a rota certa, o caminho certo, o lugar certo para você ficar. Porque o filho dele veio, cresceu aqui, desenvolveu seu ministério aqui e morreu por cada um de nós, para que nós pudéssemos ser alcançados pela salvação. E esta ação salvífica continua ainda, por intermédio do Paráclito, por intermédio do Espírito Santo, que Ele deixou aqui na face da terra. Ele prometeu que nós não ficaríamos órfãos. Agora, onde você quer chegar? Não, eu vou pelo caminho que eu quero. Eu vou pelo caminho que eu entendo que é o melhor. O melhor nem sempre é o que você
pensa, o que você quer, porque a própria palavra nos diz que enganoso é o coração. Agora, na palavra do Senhor você pode confiar, porque Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor. Quantas pessoas são enganadas, estão sendo enganadas. Interessante que, examinando o Novo Testamento, uma certa ocasião já falei para a igreja também, que a Bíblia nos diz: errais por não conhecer as Escrituras, assim que nós lemos no nosso idioma. Errais por não conhecer as Escrituras. Mas no original está dizendo: vós estáis sendo enganados por não conhecer as Escrituras. Vós estáis sendo enganados por não conhecerem a Escritura. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Às vezes estão dentro de uma igreja, mas estão sendo enganadas. Conforme nós lemos aqui no capítulo 3, versículo de número 11. Pessoas interessadas no seu próprio bolso. E quanto mais cheia estiver a igreja, é melhor para ele. E o interesse da igreja verdadeira, a igreja saudável do Senhor Jesus, é estar cheia de pessoas que irão para o céu. Não adianta estar cheia, a igreja cheia de pessoas vazias. Precisamos sim ter uma igreja cheia, mas de pessoas que subirão com o Senhor Jesus, irão ao encontro do Mestre. Ele não descerá aqui na terra, Ele vai ficar nas nuvens e nós subiremos para encontrar com Ele. O que você quer para a sua vida? Em qual cidade você quer morar? Quer morar no Egito? Não é boa coisa, porque pense num lugar sujo. É o Egito. Até hoje o Egito é muito sujo. Parece que as pragas continuaram lá até hoje. Você quer ir para Nazaré? Você pode ir. Você quer ir para a Galileia? Você pode ir. Mas a orientação de Deus, para Belém. É lá que eu quero que meu filho nasça. E hoje Deus quer que você nasça também, que tenha um nascimento espiritual na casa de pão, na casa que pode trazer um alimento para você. Quarta-feira, quinta-feira, muitos lares estarão comemorando o Natal, mas pessoas com a mesa fartas, mas vazias por dentro. Farta de alimento na mesa, mas quase morrendo de inanição, quase morrendo de fome espiritual. Então este é o dia, este é o momento. Estamos terminando mais um ano. De repente você está afastado de uma igreja, de repente você ainda não reconheceu a este que há 8 séculos antes dele nascer já estava sendo anunciado para que você fosse salvo. Por que nós retardamos tanto esta ação de Deus em nossas vidas? Foram por vários caminhos, e você também vai por vários caminhos, caminha por vários lugares, mas o lugar certo que Deus quer você, o lugar certo que Deus quer você. Deus quer você fazendo parte do reino dele, momentaneamente instalado na face da terra, porque um dia nós estaremos no reino celestial. Eu quero orar contigo, quero orar com você, porque depois teremos ainda um momento lá embaixo, teremos um momento lá embaixo, para conhecermos um pouco mais as pessoas que nos visitam. Nós teremos um momento especial. Não vão embora não, tá? Aguardem um pouco, mas eu quero orar por vocês neste momento. Quero orar por aquelas pessoas que estão afastadas da casa do Senhor, que estão caminhando, passando por vários lugares. Não estou falando por várias igrejas, estou falando, tomando algumas decisões na vida, mas não fixar o domicílio na casa de pão. Não fixar o domicílio em Belém. Quero orar por essas duas pessoas, por esses dois grupos, aqueles afastados da casa da presença do Senhor, e para aqueles também que falam assim: Senhor,
eu quero nascer novamente hoje. Nascer espiritualmente nesta noite. Pai querido, em nome e por amor de Cristo Jesus, a tua igreja se reúne nesta noite, ó Senhor Deus, para agradecermos a ti pelo que fizeste por cada um de nós, ó Senhor, nos mostrando o caminho certo, ó Senhor Deus. Pai, quantas pessoas estão se deixando levar, ó Senhor Deus, pelo GPS espiritual da vida, e esse GPS às vezes, ó Senhor Deus, nos leva por lugares perigosos, ó Senhor Deus. E a tua palavra, ó Senhor Deus, é que nos leva para o lugar certo, ó Senhor Deus. Senhor, continue utilizando de misericórdia para com essas pessoas, ó Pai. Para aqueles que estão afastados da tua casa, ó Senhor Deus. Afastados da tua presença, ó Senhor Deus. Algumas pessoas chegam ao ledo engano de dizer que estão firmados em ti, ó Senhor Deus, mas não estão ligados em alguma igreja, ó Senhor Deus. Eu preciso, ó Senhor Deus, estar ligado em ti, e eu preciso estar ligado também na tua casa, ó Senhor Deus, congregando com os meus irmãos, ó Senhor Deus. E eu te peço por essas pessoas, se porventura houver alguém afastado, ó Senhor Deus, de uma igreja evangélica, alguém esteja afastado da tua casa, da casa do Pai, que esta seja a noite da reconciliação, ó Senhor Deus. Uma noite marcante, onde a tua igreja esteve aqui apresentando a ti agradecimentos pelo nascimento do teu filho, ó Senhor Deus. Mas de igual forma também eu quero te pedir por aqueles, ó Senhor, que ainda não tomaram uma decisão e estão indecisos, ó Senhor Deus. Não sabe qual o rumo tomar, ó Senhor Deus. Use de misericórdia também para com essas pessoas, ó Pai. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque tu não fazes acepção de pessoas. Não importa o que esta pessoa esteja vivendo hoje, ó Senhor Deus. O importante para ti, ó Senhor Deus, é o futuro. Não é o passado nem o presente, mas o futuro. A decisão que esta pessoa estará tomando ou tomará nesta noite, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque tu mesmo trouxeste essas pessoas até a tua casa. Nós te agradecemos e te pedimos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus.